embaixadores. Boa noite, rastos e rastas. Estamos aqui em mais um Pergunte ao Rasta, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura respondê-las de acordo com o melhor do seu entendimento. Temos aqui uma pergunta enviada por Amaranto Pereira, de Dom Pedrito. E ele pergunta: Rasta, qual a contribuição do Sir Roger Scruton que mais te marcou? Bom, para mim foi o livro The Uses of Pessimism, certo? Eu acho esse livro fundamental pela seguinte maneira: porque em vez de submeter uma ideologia X ao escrutínio, certo? Ele foca em analisar o que ele chama de otimismo inescrupuloso, que nos leva às falsas esperanças, né? Esse otimismo inescrupuloso existe lá dentro da gente, né? Ele é hardwired no nosso cérebro, né? E são as famosas irracionalidades que nos levam a bigodar. Você já parou para pensar, irmão? Por que caralho as pessoas bigodam? Tipo, não parece um testemunho gritante contra a própria ideia de evolução? Tipo, é como se as coisas que o nosso juízo cagado faz com que a gente deposite esperança, elas não fodem só a nossa vida, não. Elas fodem a vida das pessoas que estão na nossa esfera de responsabilidade, né? As pessoas que estão ao nosso redor se fodem com essas coisas também, né? É como se, tipo, imagina um tubarão, né? Foi dotado com eletroreceptores que leva ele a ir atrás de um alface. Tipo, vai dar merda, né? Enfim, por que as pessoas bigodam? Ele vai rastreando essas coisas no livro. Eu não vou dar a resposta nesse vídeo, certo? Porque ele vai ser uma série de 8 ou 9 vídeos, ok? Para cada capítulo. Então, o livro já começa com o Scruton mencionando de que a ideia de que os seres humanos podem prever o futuro, ou pior ainda, né, controlar esse futuro de acordo com a sua vontade, não deveria ter sobrevivido uma leitura atenta da Ilíada ou do Velho Testamento, né? Daí, como um bom anglicano, o Scruton já sente que ao dizer essas coisas, o leitor já está ali de pau duro, né, empolgado, dizendo: é isso mesmo, Sir Roger, expõe eles, né? O Scruton vai lá e tesoura o entusiasmo do vivente ao dizer que o fato de que essa ideia sobreviveu é sinal de que o propósito do livro é fútil, né? Porque essas irracionalidades, elas estão tão arraigadas no nosso cérebro que elas não serão derrotadas por um mero argumento, entendeu? Muito pelo contrário, elas vão se defender de todas as formas possíveis. Então, tipo, a quem o livro se direciona, ele será inútil, né? Eu mesmo falo por experiência própria, eu já dei esse livro de presente a inúmeros bigodes, ninguém leu. Então, quando ele faz essa exposição, ele termina dizendo, né, que quando a insensatez triunfa, ela o faz muitas vezes em nome da razão. Palavra do embaixador, né, porra? Enfim, o livro tem 12 capítulos, dos quais os 8 primeiros são sobre falácias que nos levam a bigodar. Depois ele é seguido por um capítulo sobre defesas contra a verdade, uma análise sobre nosso passado tribal, nosso presente civil e nosso futuro humano. Sendo cada um capítulo, né? No Pergunta ao Rasta de hoje, eu vou focar no primeiro capítulo, que se chama O Futuro em Primeira Pessoa, né? Os avanços tecnológicos, né, eles sempre vêm acompanhados, tipo, do pessoal que tem medo, tipo, pessimista completo em relação a eles, e os otimistas inescrupulosos, né? Você vê que os medos sempre acompanharam a humanidade. Ninguém pôde registrar, é claro, como ele menciona, os xingamentos no Twitter, ou os reviews negativos do rap, ou a respeito da invenção da roda ou do astrolábio.
Mas os protestos a respeito das primeiras ferrovias ficou registrado. E as máquinas da Revolução Industrial, todos esses protestos ficaram bem documentados, porque elas representavam uma ruptura na tranquilidade rural, uma perturbação na natureza da vida humana que tenderia a ficar tranquila em um lugar, né? As pessoas vão de cavalo, de charrete ali, né? Tipo, chega um trem e de repente tudo fica conectado. Hoje em dia, claro, o mundo ficou tão mais rápido do que um trem que hoje o trem é sinônimo, né? Tipo, de um bucolismo, né? Tipo, de uma... Até os ambientalistas olham para ele com olhos românticos, né? De maneira que a preocupação dos que opuseram a esse tipo de progresso já caiu por terra. Mas é possível assim você identificar um problema que é inerente ao que a gente chama de progresso, que é o que acontece, quais são as consequências para o nosso universo moral, uma vez que as barreiras naturais que nos circunscrevem são rompidas e descartadas. Certo? De maneira geral, toda essa inovação é recebida com aplausos por aqueles que veem um uso imediato nela e com ceticismo por aqueles que não. Então, você tem os luditas, né, do século XIX, que são um exemplo claro disso, mas hoje em dia nós mesmos estamos nos perguntando a cada momento acerca dos problemas da chamada globalização, que por um lado facilitou as condições materiais de muita gente, mas ela é promovida artificialmente por coisas como uniões multinacionais, bancos centrais, impressoras de dinheiro, cartões de crédito, redes sociais, cultura de massa. Tudo isso impulsionado por internet 4G virtualmente em toda parte. Então, o que faz o progresso tecnológico ser transformado em um nêmesis de bigodagem, certo? Para o Scruton, esse problema se personifica na ideia de um futuro em primeira pessoa. A ideia de buscar transcender artificialmente toda e qualquer coisa considerada um obstáculo, sem avaliar propriamente o efeito que aquilo tem na coesão do que os conservadores chamam de tecido social, né, the social fabric. Um dos exemplos que ele usa é Brave New World. Não é aquele disco que marcou a volta do Bruce Dickinson pro Iron Maiden com 3 guitarristas que incomodam muita gente, não, viu, embaixador? É o livro do Aldous Huxley, né? Em que ele mostra um futuro distópico em que humanos são produzidos por encomenda, né, como máquinas, né? Eles têm seus apetites, inteligências, disposições designadas por uma política central ou por alguma forma de condicionamento subsequente, né? Tipo o sonho de George Soros. O livro foi publicado em 1931, mas cada vez mais com os avanços da genética e da robótica, nós nos confrontamos com um futuro em que as limitações que nos delimitam estão cada vez mais próximas de serem transcendidas. Ele também dá como exemplo uma peça chamada The Macropulos Case, que é de Karel Čapek, em que uma mulher ela consegue o elixir da vida eterna, né? E ela termina vivendo por uns 400 anos. E ela experiencia, né, inúmeras vezes tudo aquilo que a gente almeja de imediato, né? Prazer, poder, influência, amor, camarote VIP, rodízio de sushi, Coldplay, transar de meio no ar-condicionado. Tudo isso se torna tedioso e ela vai ficando seca, né? Ela vai ficando odiosa, ela vai ficando amarga. O coração dela endurece face a cada forma natural de afeto. E como ela é imortal, ela olha para a fragilidade dos mortais com um certo nojo frio e cínico, né? Ela termina faltando amor na vida dela, não pela falta de oferta de amor, mas porque ela é incapaz de dar amor, como sempre nos avisa a oração de São Francisco. Então, esse exemplo, olha, ele se repete em inúmeras histórias, né? Entrevista com o vampiro, Frankenstein de Mary Shelley, né? O monstro que busca amar em todo mundo e não o encontra, então ele se torna mal, né? E veja, até mesmo os elfos de Tolkien, né? Com o passar do tempo, eles vão ficando apáticos, amargos, né? Tipo, de maneira que não é de se espantar que Arwen, a filha de Elrond, abra mão da imortalidade por amor.
né? É justamente esse destino incerto dos homens que nos faz capazes das mais altas virtudes, né? Das quais a maior delas é o amor incondicional, o ágape, né? O amor divino. Bom, Scruton afirma também que nossas virtudes e amores são aquelas de criaturas que morrem. Nós somos criaturas que vivemos, tipo, cuidando daqueles que estão vivos, lembrando aqueles que morreram, né? Então, nossas lealdades são lealdades de criaturas que têm um claim apenas transiente e efêmero sobre as coisas deste mundo. Daí vem os otimistas do outro lado, né? Os otimistas inescrupulosos, que são os personificados nos transhumanistas, né? Como o Kurzweil, que esperam um futuro, né? Almejam um futuro em que o homem possa existir por meio de avatares que ele morfa, né? Sua consciência é lá, uploaded no avatar, e ele vai viver para sempre. A partir desse momento, irmão, todos os laços que nos unem se tornam fúteis, né? Há essa forma de Ubermensch, né? Esse super-homem, e o seu futuro passa a ser finalmente um futuro de primeira pessoa, né? Não existe primeira pessoa do singular, né? Não existe um nós, né? É para sempre um eu. A liberdade, como lembra o Roger Scruton, que compreende ela de forma hegeliana, ela é uma negociação com os outros, né? Ela não é qualquer porra. Ela é um exercício do eu, mas ela só se manifesta através do nós. Então pense como tudo isso se relaciona com as grandes promessas do metacapitalismo, né? Um mundo desprovido das amarras antiquadas da religião, né? De fronteiras nacionais, da família, né? Com bancos centrais e impressores de uma moeda única, né? Conectado por redes neutras, né? Acordos comerciais entre mega burocratas que chamarão isso de livre comércio, né? Me chamaram para uma suruba e chamaram de amor, né? Noites de tributo a Arctic Monkeys e a tal da homogeneização das culturas nacionais, que até os esquerdistas, alguns são contra, né? Mas eles terminam trabalhando para isso também, né? Porque o comunismo, ele é um projeto global, por excelência, né? A famosa sociedade aberta de Karl Popper, né? Será esse futuro um futuro sem as nossas amarras antiquadas que nos circunscrevem, um futuro de liberdade? Aqui nós devemos ansiar, né, com aquele otimismo inescrupuloso? Ou será um futuro de servidão, um futuro estéril, distópico e sem amor? O que te parece? Então ficamos assim. Amanhã, às 9 na praia, uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta.